Dando continuidade ao nosso curso sobre a Grécia Antiga, damos início então ao terceiro módulo. Nesse módulo, analisaremos alguns aspectos de forma breve do século VII a.C. em Atenas, para, enfim, tratarmos dos acontecimentos sociopolíticos do século VI. No século VII, como sabemos, a crise política em Atenas tem uma gravidade notória. São muitas insurreições, levantes, revoltas de diversos tipos, que demonstram uma tensão social. Por que dessa tensão social? Os historiadores especulam que com o ingresso de muitos escravos devido ao processo expansionista que os gregos de maneira geral estão levando a efeito, mas sobretudo Atenas, por meio de conquistas, de botins de batalha, muitos escravos estão sendo drenados para dentro de Atenas. Esses escravos, como sabemos, eles ocupam os espaços públicos prioritariamente, mas a sobra é vendida. Quem os compra são os eupátridas, os hippies, as classes mais abastadas. Portanto, eles passam a concorrer com os serviços que são prestados pelas classes mais pobres, pelos tetos, pelos eugênios, mas, sobretudo, por uma classe que se define pelo seu trabalho, os georgoi, ou seja, os pequenos agricultores. Então é possível que a chegada de escravos em grande número a Atenas, ou nesse momento é crescente a importação de escravos, isso tem afetado diretamente, causando dois efeitos. Primeiro, uma concorrência desleal aos trabalhos que eram prestados pelas classes mais pobres. E segundo, isso vai propiciar uma crise identitária, ou seja, o corpo social começa a se polarizar, né, de forma diametral. Os mais pobres começam a empobrecer, sobretudo os georgoi começam a viver uma grande tensão econômica, e os mais ricos, os mais abastados, estão em plena prosperidade. Seja essa a causa, é possível que outras causas tenham interferido, mas sabemos muito pouco sobre o século VII, promulga-se em 621 a.C. o Código de Drácon. Drácon é um dos Temóstenes, mas vai ser o epônimo desse código que vai levar o seu nome. O Código de Drácon é reconhecido como um código de grande violência, um código cruel, um código que, primeiro, adota a perspectiva da lei de talião, né, de vingança, dente por dente, olho por olho. Mas também é um código que continha, com grande rigor, com penas capitais, qualquer crime. Entre esses crimes, provavelmente, crimes de insurreição, de revolta, ou crimes que, de alguma forma, se conectam à agitação política de Atenas no século VII. Esse código não foi guardado. Os atenienses, depois de revogá-lo no começo do século VI, não tiveram nenhum interesse em deixar esse código para a posteridade. Conhecemos apenas as penas que eram aplicadas aos crimes de homicídio, porque essas sim foram preservadas pelo político Solon. E aí então compreendemos que o século VII, apesar do enriquecimento de Atenas, é um século de tensões sociais. No começo do século VI a.C., aparece um personagem muitíssimo importante para a história de Atenas. Seu nome é Solon. Solon teve, como era comum em Atenas de maneira geral, e é uma característica das democracias, uma vida muito conturbada, enfrentando muitas desavenças políticas e ideológicas. Mas esse personagem em especial é o primeiro humano a ganhar uma estátua em Atenas, que foi, sem dúvida nenhuma, naquele momento, uma condecoração extraordinária. Solon é reconhecido por todos os atenienses, todos os historiadores que trataram de Atenas, sobretudo, eu falo dos historiadores gregos, eles próprios escrevendo sobre si mesmos, como um homem de uma razoabilidade incrível, né? No livro A Política, de Aristóteles,
tem essa versão linda aqui desse livro, Aristóteles nos narra que o governo de Solon se prima pelo equilíbrio, pela razoabilidade, pela mesopoliteia, ou seja, é o governo dos mesoi, ou seja, o governo da classe média, um governo atento à composição dos conflitos em Atenas. Abordaremos todas as reformas solonianas, uma a uma, de forma apropriada na sequência desse vídeo. Mas, antes disso, gostaria de fazer duas notas introdutórias. Solon, ele era um homem de classe nobre, ele era um eupátrida. Por algum motivo, a sua família perdeu a fortuna e ele foi obrigado a trabalhar na marinha mercante ateniense. E passou grande parte de sua juventude, um pedaço inclusive de sua maturidade, conhecendo o mundo. E certamente perdendo aí um pouco desse ranço, né, sectário dos eupátridas. Depois da guerra de Maratona, qual Solon tomou parte, e o êxito nas batalhas, sobretudo sob sua liderança, lhe renderam prestígio político. Solon, então, é eleito pela primeira vez membro do Arcontado. Dá-se início, então, a um período que nominamos período soloniano. É uma nomenclatura que analisa as evoluções democráticas em Atenas durante o período da vida de Solon. Não podemos dizer, não podemos falar em democracia propriamente dita nesse contexto, né? Eu prefiro falar sobre democracia ateniense a partir de Clístenes. Mas enfim, Solon ele propiciou uma série de reformas que ele não fez na condição de um tirano, né, de um poder externo, ou um poder autoritário que teria imposto à cidade as reformas, mas ele conseguiu fazer com que essas reformas fossem votadas e aprovadas. A primeira reforma importante de Solon é uma anistia, que precisa ser analisada de forma mais detalhada, mas não vou me ocupar disso no vídeo, sobre crimes religiosos e crimes políticos que teriam acontecido em decorrência das tensões políticas até o período soloniano. Solon, então, ao conseguir promulgar essa anistia, ele consegue dar aos atenienses um novo começo. A anistia é um fenômeno político muitíssimo importante e precisa ser analisado de forma minuciosa. Não vamos nos ocupar detalhadamente do conceito de anistia nesse vídeo, porque ele tem uma pretensão de ser um vídeo introdutório sobre todos os conflitos políticos que estão acontecendo em Atenas nesse momento. Mas quando analisarmos a trilogia Oresteia de Ésquilo, poderemos voltar a essa temática. Enfim, essa anistia de crimes religiosos e crimes políticos, ela marca a instauração de um novo tempo, dessa temporalização que atribuímos a Solon, período soloniano. Uma outra forma de anistia, mas com uma pontualidade maior, foi a Seisacteia. A Seisacteia foi uma norma que foi aprovada na Eclésia de iniciativa de Solon, que vai trazer a ele muitos inimigos, mas também vai possibilitar aí uma base política que vai propiciar aí o período soloniano como o período posterior, que é a temporalização do período pisistrático. Chegaremos lá. Solon aprova então a Seisacteia, que é uma anistia para todas as pessoas que haviam, em decorrência de uma condenação judicial, sido transformadas em escravos. Atenienses livres que eram transformados em escravos, como nós pautamos no vídeo 2, eles eram os ectamores. Os ectamores são, portanto, aqueles que haviam perdido a sua liberdade em decorrência de execuções por dívidas, decretadas pela justiça ateniense. A Seisacteia ainda atinge os arrestos, anulando-os, decorrentes de hipotecas. Essa lei não só tem um efeito extraordinário em reconhecimento à importância da cidadania
e pondo abaixo então os efeitos econômicos sobre a dignidade dos atenienses, como ela ainda tem um caráter ainda mais abrangente. A Seisacteia, ela antecipa um pouco aquilo que viríamos a chamar de habeas corpus, porque a Seisacteia proíbe a prisão por dívidas e proíbe também o açoite em decorrente de dívidas. Se conectarmos os efeitos dessa lei como uma lei que produziu um efeito positivo de valorização e segurança da cidadania ateniense, com o efeito que agora passo a explicar, que foi a fundação do Conselho dos 400, que parte da valorização das classes sociais, permitindo a essas classes a sua integração ao corpo ativo politicamente, nós temos então uma revolução. Passemos a analisar então como estavam divididas as classes sociais em Atenas e como Solon vai propiciar um mecanismo de inclusão por meio do reconhecimento da diversidade, um movimento de alteridade dentro da estrutura política de Atenas. A divisão das classes sociais em Atenas era tida como divisão de tribos. Essas tribos, miticamente, foram divididas por Ion, que é uma figura importante na estrutura mítica de Atenas, e nós inclusive analisaremos a peça de Eurípides denominada Ion. Mas essa divisão das classes estava dividida entre os Eupátridas, os Hipis, os Eugitos e os Tetos. Essas classes então já existiam. Essas pessoas se identificavam, como Aristóteles nos mostra, por sua identificação em sua própria classe. De toda forma, todo o poder era de a detenção dos Eupátridas. Solon conseguiu aprovar, o Solon aprova também na Eclésia, ou seja, na Assembleia Geral do Corpo Cívico Ateniense, o Conselho dos 400, também conhecido por Bolé. O Conselho dos 400 ele tem uma razão de 100 por tribo. Isso é um processo muito interessante de descentralização do poder político que estava concentrado na mão apenas dos Eupátridas. O Conselho dos 400 nós vamos analisar, mas para além disso, ele traz um dos ingredientes mais importantes da democracia, que é a questão da compreensão e da valorização da diversidade, implicando em um processo de reconhecimento da alteridade das classes sociais. Não existe a democracia quando se propõe que haja apenas um único corpo cívico e que ele possa ser representado num governo que iria abordar de maneira ampla todos os cidadãos. A percepção de que nós somos diferentes, que temos interesses diferentes, que somos de classes diferentes e a composição política dessas classes é um dos elementos formadores da ideia de democracia. Eu vou me dedicar mais precisamente ao funcionamento da Boulé ainda nesse vídeo. Bom, a outra reforma muitíssimo importante foi uma descentralização do poder judiciário. O poder judiciário em Atenas estava concentrado na mão do Aerópago, que é o tribunal composto por apenas Eupátridas. Então, atenienses que tinham cumprido importantes magistraturas, haviam participado de conselhos, haviam participado sobretudo do arcontado, ganhavam um lugar dentro do Aerópago. E esse Aerópago, então, era um tribunal elitista, formado pela única classe que até então tinha poder político em Atenas. Solon consegue aprovar a criação de um tribunal recursal chamado Eliai. Também vocês vão encontrar Elieu, isso depende de como se fez a tradução do alfabeto grego para o alfabeto ocidental contemporâneo. Então,
O ELIAI é um tribunal recursal que é composto por todas as 4 tribos por meio de sorteio. Portanto, o Poder Judiciário elitizado passa agora a ser democratizado. Esse é um segundo elemento muito importante para a constituição das democracias. O Poder Judiciário é um poder fundamental a se compreender o fenômeno democrático. A participação das classes sociais, das diferentes classes sociais, na composição dos tribunais é fundamental para que a democracia se solidifique. Então, a criação do ELIAI implica num processo de afronta, de enfrentamento da elitização da justiça em Atenas. Por último, a última grande reforma, ou a última reforma que ainda merece ser mencionada nesse vídeo, é um aquecimento das eclésias. As eclésias, como nós sabemos, elas aconteciam em todas as cidades gregas. Era a reunião de todo o corpo cívico para decisões políticas. É possível que durante o século VII, devido aos conflitos sociais, as eclésias tenham sido muito esmaecidas e tenham sido convocadas com muito baixa frequência. O que acontece no período soloniano é que elas passam a ser convocadas com muito maior ocorrência ou frequência, de forma que elas passam a animar todo o corpo social a participação da vida política, da vida pública, né? Ou seja, a vida da polis. Mencionadas essas reformas que são atribuídas ao período soloniano, passemos então agora a uma análise mais sofisticada sobre o funcionamento desses órgãos públicos, né, de decisão pública, de decisão política, portanto, órgãos que indicam aí o desenvolvimento futuro de uma democracia propriamente dita. Como sabemos, as cidades gregas elas têm uma tendência republicana. Não podemos dizer que elas eram propriamente repúblicas, porque elas eram monarquias, diarquias, aristocracias, oligarquias, né? Mas essas cidades elas têm uma constituição normativa. Essa constituição normativa ela é chamada de nomos. Todas as cidades gregas, portanto, têm os seus nomoi. Essas regras são regras que dão àquela comunidade de pessoas nascidas naquela cidade, ou seja, uma população autóctone definida pelo nascimento, eleutéria, né? Ou seja, o direito de dirigirem a si mesmos. A eleutéria ela é um conceito do grego arcaico que quer dizer soberania, mas quer dizer o direito de dirigir a si mesmo, né? de ter autonomia política. Então, em todas as cidades gregas já se valorizava muito, sobretudo nas eclésias, a isegoria, ou seja, o direito de fala. Né? E esse direito de fala, ele implica no respeito aos nomoi. Na coleção História Geral das Civilizações, no volume feito, né, pelo André Aimart e pela Janine Aboué, na página 111, tem uma passagem que vale a pena ser lida. O rei de Esparta, Leônidas, né, um dos reis, em Esparta havia uma diarquia, portanto 2 reis, um dos reis espartanos, muito famoso, que combateu ao lado de 7.000 outros gregos, e não apenas 300, mas apenas 300 espartanos, né? Daí esse lendário número de 300, combateu em Termópolis no último dia de batalha, quando 5.000 soldados haviam sido desmobilizados e os últimos 300 combateriam até a morte. Leônidas mandou talhar nas rochas das Termópilas a seguinte frase: viandante, vírgula, vai dizer a Esparta que morremos para obedecer aos seus monoi. Os monoi poderão ser entendidos, então, como uma espécie de lei fundamental, ou lei
constitucional das polei gregas. As eclésias, portanto, elas são o poder soberano dos atenienses. Elas, em regra, decidem as questões de maior gravidade, as decisões políticas fundamentais. A partir de Solon, ela começa a ser um órgão político que vai participar mais diretamente da vida dos atenienses. Ela vai crescer, ou seja, a participação das eclésias ela cresce com o desenvolvimento da democracia grega, sendo melhor regulamentada por Clístenes e depois por Péricles. As eclésias, elas aconteciam inicialmente na Ágora, ou seja, bem ao sopé ali da Acrópole e bem ao lado de onde também tínhamos os órgãos públicos atenienses, que hoje inclusive estão reduzidos a ruínas, bem ali ao lado do templo de Hefestion. Tá? Hoje podemos ver só as bases, as ruínas desses edifícios, onde funcionavam os conselhos, mas eles estavam abrigados nessa região do mercado chamada Ágora. Mais tarde, as eclésias vão passar a acontecer numa colina ao lado da cidade, devido à falta de espaço, né, no Pínix. As eclésias, elas são o órgão soberano dos atenienses, né, onde as decisões políticas são tomadas. O voto era por cabeça, ou seja, cada ateniense tinha uma representação, né, de uma cabeça por um voto. Né? E é possível que já nesse período, mas sem dúvida nenhuma isso está muito bem institucionalizado no período de Clístenes, às vezes os votos eram feitos com pedras brancas e pretas. As pedras pretas para não, as pedras brancas para sim. E essas pedras eram depositadas em ânforas, que funcionavam então como urnas. Nas eclésias, todas as classes sociais tinham direito à fala. Qualquer grego tinha isso, né, como esse seu direito, né, decorrente do monos da cidade ateniense. Ou seja, compunha os monoi, né, de todo e qualquer cidadão ateniense. A Janine Aboye, né, e o André Armand, eles nos narram aqui uma perspectiva muito interessante a ser analisada. Na realidade, as eclésias, o direito de participação da vida política se realizava. É um direito pessoal e intransmissível. Na Grécia Clássica, a Grécia Clássica ignora o sistema representativo e só concebe o exercício direto da soberania. Os conselhos, eles existiam, ou seja, muitos gregos ocupavam magistraturas, que eram serviços que seriam cumpridos sem muita autonomia política, serviços administrativos. Mas havia também muitos tipos de conselhos. O principal conselho, então, nesse momento, que foi aprovado a sua criação na Eclésia e foi de iniciativa de Solon, é o tão chamado, como dito, Conselho dos 400, a Bolé. O Conselho dos 400 tinha atribuições específicas. Ele controlava as magistraturas, ou seja, ele fiscalizava o trabalho das muitas magistraturas, que eram atividades das mais diversas, no cuidado da coisa pública, ou seja, no cuidado da polis. Cabia também ao Conselho a execução das deliberações que aconteciam na Eclésia, ou seja, cabia ao Conselho dar continuidade àquilo que havia sido decidido nas Eclésias. Cabia também ao Conselho dos 400 o cuidado com a moralidade da vida em Atenas. Atenas, como sabemos, as cidades gregas, como podemos presumir, ela exigia de todos os seus cidadãos nada mais, nada menos do que a devoção, né, integral e absoluta à polis. Então cabia ao Conselho dos 400 julgar atos mesmo da vida privada que teriam de alguma forma afetado a vida pública.
para ingressar no Conselho dos 400, você tem então essa razão de 100 por tribo. O Conselho dos 400 exigia a idade mínima de 30 anos e o ingresso no Conselho dos 400 era por sorteio. O sorteio hoje tem sido muito discutido na democracia contemporânea e novas formas de sorteio têm sido usadas em alguns países europeus, entre eles a Islândia, a Finlândia, a Dinamarca, formando então aquilo que chamamos de mini-público, para a tomada de decisões políticas. O sorteio ele era muito usado na Grécia Antiga, sobretudo em Atenas, a partir daí para que se estabelecessem as magistraturas e sobretudo para que se estabelecesse o corpo político que formava o Conselho dos 400. A diferença que aparece nesse contexto, contexto temporalizado, chamado soloniano, é que as diferentes tribos, ou seja, as diferentes classes sociais, também vão compor o rol daqueles que podem ser sorteados para a composição desses espaços. A gente pode afirmar também que as classes sociais mais baixas, ou seja, as classes sociais que estavam abaixo dos eupátridas, não ocupavam magistraturas. Algumas magistraturas não dependiam de sorteio para a ocupação, por exemplo, da tesouraria, das magistraturas que cuidavam da tesouraria, porque exigia que as pessoas que se ocupassem desse espaço fossem ricas, para eventualmente poderem indenizar o erário público. E também nas magistraturas que cuidavam da guerra. Nesse período ainda não existe o órgão de guerra, né, o Conselho dos Generais Atenienses, que é o estratego, que só aparecerá, né, no ano 500, né, virada para o século IV. Então, as magistraturas que cuidavam da guerra, nesse período, também dependiam, né, de especialização. E estavam, então, reservadas àqueles que tinham formação militar, que eram os eupátridas. Já em sede de conclusão, eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos que eu acho extremamente relevantes para se pensar a vida política no contexto do século VI. A vida dentro da polis, ela implicava numa participação daqueles que poderiam, de fato, estar envolvidos com a polis, com as questões políticas. Então, esses que estavam na linha de frente, poderiam assumir as magistraturas, participar dos conselhos, participavam das eclésias, exerciam seu direito de zegoria, né, se comprometiam politicamente. Isso está na protozogon, ou seja, na linha de frente. Protozogon é uma expressão para se definir quem está na linha de frente, né, do pelotão, da infantaria grega. Mas era a expressão também, segundo nos narra Foucault, para definir aqueles que estão na linha de frente dos assuntos políticos, né? Essa frase é dita, inclusive, por Ion na peça, né, de Eurípides. Eu quero estar na protozogon, né, dos assuntos de Atenas. Ou seja, eu quero estar na lida dos problemas. Então, a vida na polis é interessante que você tem a vida do oikos, né, a vida privada, a vida familiar, que cuida então da economia da família, a sua alimentação, a sua reprodução. E você tem do outro lado a vida política da polis, que é então a vida pública, né, da esfera pública. Então, oikos e polis, né, compõem os dois universos de ação dos gregos. É lógico que o corpo social de uma polis é o corpo de humanos. As polei não eram definidas pelas suas fronteiras físicas, mas pelo corpo de cidadãos que compunha, né, a sua estrutura política. E é preciso pensar que nesse contexto, esse espaço que estava reservado aos eupátridas passa a sofrer um processo de dilatação. As outras classes sociais que passam a participar cada vez mais da polis. A vida de Solon, como eu disse nesse vídeo, ela foi uma vida muito
tumultuada, com muitos incidentes políticos, com muitos desafetos, exatamente porque Solon passou a mexer nessa caixa delicada que é o ódio de classes. A democratização vai implicar o reconhecimento do outro como aquele que também tem direito à voz, à atividade no espaço político. Solon representa, sobretudo, esse movimento que vai colocar Atenas na vitrine para as outras cidades gregas se espelharem em Atenas. Solon representa, sobretudo, esse processo que foi, nesse momento, desencadeado em Atenas, que vai levar Atenas, né, à liderança das demais cidades gregas como uma cidade modelo em termos de desenvolvimento da participação política do seu corpo social. Logo depois, né, do falecimento de Solon, o fim do período soloniano, Atenas ainda vai viver um último grande tirano, que é Pisístrato, né, seguido pelo seu filho, que vai receber o poder tirânico em herança, Hípias. Mas serão os dois últimos tiranos que detinham então esse poder místico, esse poder mágico de exercer a tirania. E exercer então o poder no lugar dos cidadãos atenienses. Vamos analisar no próximo vídeo essa última tirania e vamos compreender então por que ela é e vai ser assim vista como essa última tirania até o fim do período democrático ateniense. Cabe lembrar que depois da guerra, depois da derrota na Guerra do Peloponeso, Atenas então vai ser submetida de novo a um sistema oligárquico. O período pisístraco também sinaliza o fim da crença nesse poder messiânico, nesse poder transcendental de um Messias que viria para salvar a cidade por meio de poderes mágicos. Fazendo então referência a mais uma das peças que analisaremos na sequência dos vídeos, Édipo também simboliza esse último tirano. Édipo também simboliza esse último representante de um poder mágico, de um poder divino, de um poder excepcional. Enfim, fechamos então a nossa análise sobre Solon e voltaremos no vídeo número 4 com a análise do último sistema tirânico em Atenas. Digo, último dentro da temporalização, de consolidação e apogeu da democracia em Atenas. Obrigado, passemos ao próximo vídeo em breve.